Jesus é o nosso Rei. Gente, eu quero conversar hoje de manhã com vocês sobre 7 ações que levam à restauração. 7 ações que levam à restauração. Nós vivemos em um momento em que muita coisa está sendo destruída. Muitas estruturas estão sendo destruídas. Eu quero falar sobre restauração. Nós vamos precisar de restauração, queremos restauração. O que fazer para que as restaurações aconteçam? Eu quero falar isso à luz da palavra de Deus. Tem um dos versículos que eu vou ler que é muito conhecido, mas eu quero ler todo o contexto, ou contexto mais imediato desse texto. Está no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim a palavra de Deus: quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar os céus para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Gente, segundo Crônicas 7,14 é um versículo que tem sido falado por muitos que creem em Jesus, e até mesmo alguns que não têm um relacionamento com Jesus têm lembrado dessa passagem da Escritura, e ele é muito significativo. Em que momento aconteceu essa declaração divina? E quando o rei Salomão, ele construiu o templo, fez todas as coisas segundo a vontade de Deus, e nós lemos aqui versículos 11 e 12, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio. Algo muito relevante aqui é que o rei Salomão, antes de pensar na casa dele, no palácio dele, ele pensou no culto a Deus, no templo ao Senhor. Ele fez as coisas dentro de uma ordem de prioridades correta. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas outras coisas serão acrescentadas, virão por acréscimo. Foi isso que foi visto na vida do rei Salomão. Antes Deus, culto a Deus, reino de Deus, depois eu, depois minha casa. A Bíblia diz que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa ser amado sobre todas as coisas, e também ao nosso próximo como a nós mesmos. Quem sabe nesse tempo haja uma tendência diante do temor que surge, que assalta corações, e tem muitas pessoas em pânico. Enfim, quando o medo surge, de repente se olha só para si mesmo. Há uma ameaça mundial e de repente se olha só para si mesmo, os seus interesses, como eu estou, como eu vou ficar. Aconteça o que acontecer,
primeiro lugar é Deus. Nós não podemos negligenciar o nosso culto a Deus, as coisas de Deus, reino de Deus. Se a gente fizer isso, Deus se manifestará a nós. Porque o rei Salomão, antes, ele se preocupou com a casa de Deus. E depois com a dele. Ele concluiu essas coisas. Daí a Bíblia diz que Deus apareceu a ele. Nesse tempo, eu ouço gente dizendo, olha, é um tempo que eu tenho usado para estar com a minha família e ajustar as coisas e juntos buscarmos a Deus. Mas tem muita casa que não está buscando a Deus, que está dando vazão a amarguras, a ódio, a ataques e a atenção está descarregando em cima do outro. Não é por aí. O que Deus está dizendo às casas, aos lares, é que é tempo de conversão de corações, de perdão, de se unirem e de buscar a face dEle. Em primeiro lugar, Deus e o reino dEle. Deus se manifesta a esse homem. E Deus diz, se eu fechar os céus para que não chova ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, fechar os céus. Enfim, eles viviam, a base da economia era agricultura e pecuária. E céus fechados significava literalmente falta de chuva. Lá não era uma região como a nossa, não é um país tropical como temos aqui, não tem abundância de chuvas, e haviam as chuvas específicas, e baseados nestas chuvas é que toda a ação da agricultura acontecia. Mas se a chuva não vinha, a fome vinha como resultado. Quando é que Deus fechava os céus? Quando havia pecado. Os céus fechados significava a pobreza, o mal. Gafanhoto vindo, e eles não tinham os pesticidas que nós temos, e devoravam o pouco que tinha. Tem toda uma relação aqui com o 3º capítulo de Malaquias, que fala de céus, se o povo fosse fiel, Deus abriria os céus, ele repreenderia o devorador, que eram os gafanhotos. No tempo de Malaquias, os céus estavam fechados por causa da infidelidade do povo. Eles não deram a prioridade a Deus, ao culto a Deus, ao templo de Deus. Eles não levavam os seus dízimos e ofertas que davam sustentação ao culto a Deus. E diante disso, os céus foram fechados e Deus disse, corrijam isso, que eu abro os céus. Mas esse comentário para entender o que significa céus fechados. O mundo hoje vive em um tempo de céus fechados. Não literalmente em termos de chuva, mas sabe, nós vivemos resultado de céus fechados. Não há um céu fechado literalmente, mas sabe, muita coisa já está faltando no mundo. E nós queremos que os céus se abram. Nós queremos que os céus se abram. Nós queremos que o que está devorando os recursos, que esses males, que essa doença, que esse vírus seja vencido. E eu falo isso em termos de mundo, de globo, mas essa verdade deve ser analisada também em nossa vida pessoal, em nossa casa. Céus estão fechados ou abertos sobre nós? E céus fechados ou abertos dependem do nosso comportamento para com Deus. Quais são as ações que Deus indica para que tenhamos e então recebamos os céus abertos sobre nós? Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, em primeiro lugar, se humilhar. Se humilhar. E nós temos falado sobre isso, da necessidade de nos humilharmos diante do Senhor.
Não é tempo de ficar brabinho, irritadinho, querer se revoltar contra Deus. Não é por aí. É tempo de humilhar-se. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 5 diz: humilhem-se debaixo da potente mão de Deus. Humilhem-se, para que Ele a seu tempo os exalte. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Por que aqui o humilhar-se veio antes e encabeça a lista das ações? Porque não adianta orar se não houver humilhação. Não adianta querer buscar a face de Deus se não for com humildade. Não adianta querer reconhecer pecados e não haverá real reconhecimento de pecado se não houver humildade. Se nós não nos humilharmos. E sabe de uma coisa? Essa tem que ser uma constante prática nossa, humilhar-se. A Bíblia diz que a gente tem que fazer isso, nós temos que nos humilhar. Nós precisamos nos humilhar a nós mesmos. E quando se a Bíblia diz a todos nós que todos nós temos que nos humilhar, isso significa que todos nós somos orgulhosos. Aqueles que são reconhecidos como mais humildes, não é que necessariamente eles são humildes e que não existe nada de orgulho, não. Esses reconhecidos como mais humildes são aqueles que estão mais constantes no exercício de humilhar-se. Então, em primeiro lugar, para que haja restauração, é preciso humildade. Humildade diante de Deus, humildade diante das pessoas. A segunda coisa, oração. Oração. É tempo de orar. É tempo de orar. Tempo de oração. A gente está dentro dessas ações. Nós estamos nos humilhando? Ou estamos com o nosso coração cheio de amargura, de raiva, de ódio, de justiça própria, achando que nós somos os tais, que está todo mundo errado, que eu estou com a razão, estou brabo com tudo, com todo mundo. Nós temos nos humilhado. Senão, é tempo de nos humilharmos. Temos orado. Como? Quanto tempo? Quando? Há uma disciplina de oração. Há um tempo determinado na nossa agenda para orar. Quanto a gente tem orado? A gente tem buscado a face, buscado intimidade? Ou é coisa religiosa, mecânica, superficial? Eu creio que eu estou falando como um profeta de Deus hoje de manhã também. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus está falando com pessoas, está falando com famílias, está falando com as casas. Ouça o que o Espírito de Deus está dizendo, por favor. Ele quer realizar uma obra de restauração, mas tem essas ações que são nossas. Em nome de Jesus, eu digo isso para você, em nome de Jesus, eu falo isso a partir do meu coração, de algo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Não estou exagerando nem um pouco no que eu estou dizendo. Há um chamado do Espírito Santo para que a gente faça isso.